Olá e bem-vindos! Hoje vamos fazer uma viagem incrível no tempo para desvendar a história da Groenlândia. E que história! É uma ilha de extremos, cheia de mistérios e com uma capacidade de resiliência notável. Ok, vamos diretos ao assunto que intriga toda a gente. O nome. A sério, por que raio é que uma ilha que é, tipo, 80% gelo se chama Terra Verde? Parece uma contradição, não é? Pois bem, a resposta a esta pergunta leva-nos direitinhos à era dos Vikings. O nosso percurso vai ser este. Vamos começar pela origem do nome, claro, depois recuamos milénios para conhecer os primeiros povos, mergulhamos na saga Viking, passamos pela colonização e finalmente aterramos na Groenlândia de hoje e olhamos para o seu futuro. Muito bem, primeira paragem, o nome. A história por trás de Groenlândia é honestamente um dos casos de marketing mais geniais da Idade Média. É verdade. A resposta está preto no branco, numa antiga saga islandesa. Imaginem a cena. Estamos por volta do ano 985. Um explorador nórdico, o famoso Érico Vermelho, foi exilado da Islândia e precisa de gente para o seguir para uma nova terra. Ora, ele sabia perfeitamente que se lhe chamasse Ilha de Gelo ninguém ia querer ir, não é? Então o que é que ele fez? Chamou-lhe Terra Verde. Uma jogada de marketing brilhante só para convencer as pessoas a arriscar. Mas atenção, a história da Groenlândia não começa com os vikings, nem de perto, nem de longe. Estamos a falar de milénios antes de qualquer europeu lá ter posto os pés. A ilha já era habitada por povos que eram verdadeiros mestres da sobrevivência, adaptados a um dos ambientes mais duros que se possa imaginar. E esta linha do tempo dá-nos uma ideia da profundidade disto. Reparem, a primeira ocupação humana data de 2500 a.C., com a cultura Sakak. Depois vieram várias outras vagas de povos paleo-inuit, cada uma trazendo as suas inovações. E este percurso culmina com a chegada do povo Tulué lá para o ano 1200 d.C., e estes são os antepassados diretos dos Inuit que conhecemos hoje. Ok, isto traz-nos de volta aos europeus, aos vikings. Porque, ao mesmo tempo que o povo Thule se estava a expandir a partir do norte da ilha, os colonos nórdicos de Érico Vermelho estavam a instalar-se no sul. E, claro, traziam com eles um estilo de vida que não podia ser mais diferente. E este contraste é fascinante. De um lado temos os nórdicos a tentarem teimosamente recriar a sua vida europeia, com quintas, vacas e ovelhas. Do outro lado, o povo Thule, que vivia em total sintonia com o ambiente do Ártico. Eram caçadores marinhos, moviam-se com as estações do ano e usavam ferramentas geniais feitas de osso e pedra. Eram literalmente dois mundos diferentes a partilhar o mesmo pedaço de terra. E é aqui que a história dá uma volta e nos deixa com um dos maiores mistérios de sempre. Porque depois de quase 500 anos ali, as colónias dos vikings na Groenlândia simplesmente desapareceram. Foram-se. A pergunta é, o que é que lhes aconteceu? Bem, parece que não foi só uma coisa, foi mais uma espécie de tempestade perfeita. Primeiro, o clima mudou radicalmente. Entrou-se na chamada Pequena Idade do Gelo e ficou tudo muito mais frio, o que tornou a agricultura deles praticamente impossível. Depois, o contacto com a Europa foi-se perdendo. Juntamos a isso possíveis conflitos com o povo Thule e, talvez o mais importante de tudo, a incapacidade deles de se adaptarem. Ao contrário dos seus vizinhos, eles não conseguiram mudar o seu modo de vida. Com os vikings desaparecidos, a Groenlândia ficou, digamos, esquecida pela Europa durante uns bons séculos. Ficou entregue a si mesma. Mas avançamos no tempo até ao século XVIII e tudo muda outra vez. Os europeus voltam, mas desta vez quem chega é a Dinamarca-Noruega. E este momento, em 1721, é basicamente o início da era moderna da Groenlândia. Com a colonização vieram coisas como o comércio e a religião cristã, claro, mas também vieram novas formas de poder que viraram o mundo dos Inuits de pernas para o ar. A ilha foi integrada à força numa economia global e o modo de vida tradicional mudou para sempre. Ok, saltamos agora para o século XX. E aqui o tema principal é a política. A Groenlândia começa a dar os primeiros passos num caminho longo, mas muito determinado para deixar de ser uma colónia e passar a tomar as rédeas do seu próprio futuro. E foi uma caminhada feita passo a passo. Um marco importante, 1953, quando oficialmente deixa de ser uma colónia e passa a ser um condado da Dinamarca. Depois, um salto gigante em 1979, quando conseguem o seu próprio governo e parlamento. E mais recentemente, em 2009, a lei de autogoverno que lhes deu controlo quase total sobre os assuntos internos. E isto é super importante porque inclui o controlo sobre os seus próprios recursos naturais. E tudo isto nos traz, finalmente, à Groenlândia de hoje. Uma nação com uma identidade cultural fortíssima que está agora a lidar com um conjunto de desafios e oportunidades que são absolutamente únicos no nosso tempo. Se olharmos para a economia, é impressionante. A dependência do mar é quase total.
Pensem nisto, a pesca e o camarão são responsáveis por 90% das exportações. 90%! É, sem dúvida, a espinha dorsal de tudo, mas, ao mesmo tempo, é uma vulnerabilidade enorme. E chegamos ao grande paradoxo da Groenlândia do século XXI. As alterações climáticas estão uma ameaça gigantesca, claro. Não só para o planeta, mas para o modo de vida tradicional dos Inuit, que depende do gelo. Só que, ao mesmo tempo, o degelo está a revelar riquezas que antes estavam inacessíveis. Minerais, terras raras, talvez petróleo. Isto abre a porta a uma oportunidade económica gigante, mas o preço a pagar pode ser devastador. E não são só os recursos minerais, é a localização. Pura e simplesmente, a sua localização. Com o gelo do Ártico a derreter, estão a abrir-se novas rotas de navegação. E de repente, a Groenlândia passou a ser uma peça-chave no grande tabuleiro de xadrez geopolítico. Os Estados Unidos, a Rússia, a China estão todos de olho nela. Aquela ilha que parecia tão remota está de um momento para o outro no centro do mundo. E assim, esta longa jornada da Groenlândia, desde uma terra de caçadores ancestrais até se tornar uma nação autónoma, deixa-nos com uma última e talvez a mais importante questão. Com toda esta nova riqueza mineral à vista e com uma importância estratégica que não para de crescer, será que a Groenlândia vai dar o passo final? Vai avançar para a independência total? É esta a grande pergunta que vai definir o próximo capítulo desta história. Absolutamente.